Olá, meus amigos, muito bom dia, especialmente vocês que estão, neste momento, levantaram há pouco para fazer oração às 3 horas da madrugada no Brasil e em outros lugares também. Eu queria dividir com vocês uma experiência triste que nós estamos a viver por conta de um fato. Eu estava conversando com a Esther e ela tem atendido as pessoas, especialmente as mulheres, na terapia do amor. Então, ela atendeu uma senhora que veio e disse: Dona Esther, o meu problema são os meus filhos, o meu problema é o meu marido, o meu problema é isso e aquilo. E a Esther falou para ela: olha, mas a senhora não crê que Jesus é com a senhora? Aí eu creio, mas eu tenho esse problema. E ela imediatamente refutava com os problemas dela. A senhora, quanto tempo a senhora está na igreja? 30 anos. 30 anos? É. E quando a Esther me falou isso, eu tomei um choque. Falei: meu Deus, 30 anos na tua casa e a pessoa ainda não te conhece? A pessoa não te conhece? Por quê? Por que isso? Parece até que Deus é injusto, né? Mas não é não. É que, infelizmente, as pessoas, na sua maioria, que estão espalhadas pelas igrejas evangélicas, inclusive na Igreja Universal, essa senhora é da Igreja Universal, elas querem resolver os problemas dela. Elas não querem conhecer Jesus. Esse é o problema. Elas querem a solução. Elas não querem conhecer o solucionador. Por exemplo, você que está neste momento participando desta live, você sabe, você tem consciência de que Deus existe, não é? Claro, você tem essa consciência. Então, se você tem essa consciência, em cima dessa consciência é que você tem que apoiar a sua fé. Não, meu Deus existe. Se os meus problemas não foram ainda solucionados, se eu ainda tenho que resolver alguns pepinos, não faz mal, mas eu sei que o meu Deus existe. Ele está vendo. Ele está vendo a minha situação. Então, você tem que entender que quer os seus problemas sejam ou não resolvidos, Deus é com você. Ele é contigo. E se Ele é comigo, com você, é óbvio que qualquer que seja o problema é insignificante. Mas as pessoas não querem, elas não querem Deus, elas querem as mágicas, elas querem as soluções, elas querem resolver os seus problemas. Mas se elas resolverem os seus problemas hoje, amanhã vai ter outros problemas, não é verdade? E se amanhã resolve os seus problemas, depois da manhã vai ter mais problemas. E assim a gente vai vivendo de problema em problema, porque nós vivemos num mundo de problemas, nós vivemos num mundo de mentira. Nós vivemos num mundo de mentira. E porque vivemos num mundo da mentira, nós sofremos as consequências das mentiras, ilusões que este mundo apregoa. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, antes de você resolver os seus problemas pessoais, conheça Jesus.
Se você conhecer Jesus, você vai conhecer também a solução dos seus problemas. É muito glorioso isso. Eu fiquei injuriado do caso dessa senhora. E eu fiquei pensando, quantas não têm sido as pessoas que estão assim, empurrando os seus problemas, empurrando, e não resolvem nem os problemas e nem conhecem Jesus. Meu Deus, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar, ensinar, orientar, orar, para que essa gente venha despertar, venha acordar? Olha só, preste atenção, neste momento. Aqui diz o texto sagrado: assim diz o Senhor, assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também habito com o contrito e abatido de espírito. Quer dizer, Deus habita no altíssimo lugar, nada está acima dele. Mas ele também habita com as pessoas que estão no fundo do poço. No fundo do poço, no fundo do poço. Ele habita lá com essas pessoas. Para quê? Para vivificar, dar vida aos espíritos, ao espírito dos abatidos. Para dar vida à alma, ao coração dos contritos. Quer dizer, você está a sofrer neste momento, aí, onde quer que você esteja. Deus está com você, minha amiga. Aí o problema vem, mas o bispo, eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, eu não toco em Deus, eu também não. Você pensa que eu vejo Deus? Você pensa que eu sinto Deus? Você pensa que eu toco em Deus? Não, não. Se eu quero receber os benefícios dele, se eu quero ser atendido por ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desprezar o que os meus olhos veem e o que o meu coração sente. Eu tenho que desprezar as coisas físicas, materiais, e tenho que focar a minha mente, o meu pensamento naquilo que está escrito. O Senhor disse, eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o contrito e abatido de espírito. Quer dizer, ele habita com os contritos e abatidos de espírito. Quer dizer que ele habita aí com você agora que está abatido. Ele está aí com você. Não interessa se você sente ou não. Se você o vê ou toca ou não. Não importa isso. O que importa é o que está escrito. Jesus enfrentou o diabo com está escrito. Só com a palavra. Só com a palavra. Jesus usou a palavra. E ele estava cheio do Espírito Santo. Era cheio do Espírito Santo. Mas ele usou a sua palavra. A palavra daquilo que está escrito. O que está escrito está determinado, está decretado. Ninguém pode mudar. Ninguém. O que está escrito é o que vai acontecer. E quando Deus fala, as coisas acontecem. Então eu creio nessa palavra. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio, eu acredito nela. Mais do que acredito, eu creio, eu me lanço a ela, eu prego essa palavra, eu ensino essa palavra, eu vivo essa palavra. E é essa palavra que me sustenta. Nas horas amargas, difíceis, nos problemas, eu digo para mim mesmo que o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Ele não disse, eu sinto em quem tenho crido. Eu vejo em quem tenho crido.
Eu toco em quem tenho crido. Não. Eu sei. Saber é aqui, ó, na cabeça, não é no coração, não. Então, que o Espírito Santo abra o seu entendimento agora, minha amiga e meu caro amigo, que, por acaso, está neste momento, você está a querer sentir, tocar, ser sensível à presença dele. Não, ele está aí. Se você sente ou não sente, não interessa. O que importa é que ele está aí. Ele disse, ele falou, eu habito no alto, mas habito também lá no baixo, com aqueles que estão embaixo. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito com o pobre, com o aflito, com o ferido, o humilhado, envergonhado, o quebrantado, o humilde. Então ele habita com você, amiga. Aí você diz, mas e os meus pecados? Eu sei, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos. Basta ser humano para a gente cometer erros. Mas o que vale é a fé, a crença. O que vale é você crer no que está escrito. E isso faz você justo diante de Deus, faz você merecedor diante de Deus. Só porque você crê na palavra dele, então você se torna justo diante dele. Então você tem essa fé que ele lhe deu, ele que nos dá. A palavra dele garante isso, o justo viverá pela fé. Quer dizer, a pessoa vive pela fé. Quando ela vive pela fé, ela se torna justa. Então, amiga e amigo, agarre essa promessa. Deus é com você. Ele está vendo você, ele está junto de si. Não queira vê-lo, não queira senti-lo, não queira tocá-lo, porque ele é espírito. E espírito não se vê, não se toca, não se sente. Espírito, é invisível. É como o ar, como o oxigênio. Você não vê, mas sem ele você não vive. A gente não vive. Então, ele é com você. Pense nisso. Use a sua inteligência, só um pouquinho. Sua capacidade de raciocínio, só um pouquinho, já é suficiente. Você vai ver que Deus é grande na sua vida. Deus é grande. Ele é maior do que qualquer tipo de problema, picuinha. Então lança a sua fé nele. Apoie a sua fé na promessa dele, na palavra dele. E mantenha-se nela. E você vai ter a sua vida resolvida. Sabe por que muitas pessoas estão dentro das igrejas e continuam vivendo uma vida amarga, uma vida de tristeza, uma vida de picuinhas? Sabe por quê? Porque elas não conhecem ao Senhor. Elas não conhecem. Se elas conhecessem Jesus, a vida dela seria outra coisa. Mas não conhecem. Elas têm informações dele, mas não o conhecem. Então, ao invés de você buscar a solução, em primeiro lugar, busque que o Espírito Santo venha reinar no trono do seu coração. Dê o trono do seu coração para o Espírito Santo e ele vai fazer você ter uma vida diferenciada, de qualidade. Mesmo que venham os problemas, você vai estar de pé, vai enfrentá-los e vai vencê-los. Eu tenho problemas. Nós temos problemas. Nós temos problemas. Eu não vou ficar aqui falando dos nossos problemas, porque isso não interessa, não vai ajudar ninguém. O que adianta eu falar para você dos meus problemas? Vou resolver alguma coisa? Você não vai resolver. Então a gente mantém a fé, mas sabendo, crendo
que o nosso Redentor vive e finalmente vai nos dar a vitória. Ele vai nos dar a vitória. E quando essa vitória chegar, ela vai ter um prazer, vai trazer um gozo extraordinário, porque nós cremos na palavra dele. E ele é fiel. Ele é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele continua sendo fiel. Então, minha amiga, ao invés de ficar dando atenção para os problemas, dê atenção para o solucionador dos problemas. Lembra que Jesus falou? Buscai primeiro o reino de Deus. Não é buscai primeiro resolver os seus problemas e depois vir seguir, não. Ele não falou isso. Ele falou primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, busque primeiro ter um encontro com o Senhor Jesus, receber o Espírito Santo e todas as demais coisas vão ser acrescentadas, inclusive as soluções dos seus respectivos problemas. Então, quando você for hoje em uma igreja, você vai na sua igreja, na sua denominação, você vai na Igreja Universal, onde quer que você for, em busca do Altíssimo, não vá pensando em resolver problemas, vá pensando em encontrá-lo, vá pensando em encontrar-se com o noivo, vá pensando, hoje eu vou encontrar com meu noivo, eu vou me casar com ele, vou fazer aliança com ele. Vá nesse espírito. E se você já fez isso, já teve encontro com ele, você entende. Você vai com aquele espírito de levar o seu louvor, a sua adoração, o seu amor. Vai levar a sua vida no altar para oferecê-la como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Hoje, Esté e eu vamos começar o nosso jejum. Nós vamos dedicar 1 hora só pensando em Deus. Se você quiser, participe também. 1 hora. Nós vamos nos isolar, cada um vai para o seu cantinho e cada um vai ficar ali 1 hora, meditando, buscando, orando, louvando, adorando, enfim, só oferecendo o nosso ser espiritual para o nosso Deus, que é Espírito. Faça isso. Resolva os seus problemas da seguinte forma. Busque conhecer o Senhor Jesus. Você, quando conhecê-lo, quando você o conhecer, ele vai te dar da água para você, a água da vida eterna, a água que vai fazer você permanecer, prevalecer sobre todo o mal, toda mentira que existe nesse mundo. Tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.